Bom, o Jornal da Manhã segue nessa página e para falar mais sobre isso, nós recebemos ao vivo o presidente da Comissão de Privacidade e Inteligência Artificial da OAB São Paulo, Solano de Camargo, a quem agradeço a participação mais uma vez aqui conosco. Solano, bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Lívia, é um prazer estar com você de novo. Nós temos já algumas manifestações de autoridades brasileiras em relação a essa mudança na política de moderação de conteúdo de redes sociais que estão abarcadas pela Meta. Tivemos esse representante do governo, mostramos na reportagem, o João Brant, que está na Secretaria de Políticas Digitais da Secretaria de Comunicação Social, falando em retrocesso, em ativismo da extrema-direita que pode ganhar espaço com essa decisão, falando em indireta ao STF. Mas tivemos ministros do próprio STF dizendo que ainda é cedo para se posicionar sobre essas mudanças, que para saber qual vai ser o efeito na prática, essa mudança precisa começar a valer aqui no Brasil. E na sua opinião, doutor, falamos em retrocesso, podemos falar em retrocesso? Qual seria o impacto jurídico dessa medida se fosse implantada aqui no Brasil, levando-se em consideração que o tema já está sendo analisado no Supremo Tribunal Federal? Pois é, de fato é muito cedo, é um exercício de futurologia dizer que vai ser um retrocesso. Não se pode falar isso. Na verdade, o que existe é uma evolução, que nós temos notado isso desde 2016, quando teve os episódios na eleição americana, com muitas acusações de informações desencontradas, com fake news. Depois, em 2017, teve o massacre da minoria muçulmana em Mianmar, que foi utilizado muito aí, discurso de ódio dentro do Facebook. Temos episódio da Cambridge Analytica, depois teve o próprio caso da Covid, com muita desinformação organizada. Então, o que acontece é que foram feitas experiências ao longo do tempo e que me parece isso, o Mike Zuckerberg fez um balanço no sentido de que ele achou que, às vezes, pode ter havido o remédio mais prejudicial do que a própria doença, no sentido de que pode ter havido aí um prejuízo à liberdade de expressão. Então, o que ele manifestou justamente foi por conta disso. E até nós temos que ponderar que ele não está errado em algumas coisas, Como ele disse, a Europa, por exemplo, a Alemanha, ela divulgou uma lei que determina que todas as redes sociais devem remover manifestações que sejam claramente ilegais em até 24 horas. Isso representou muitas críticas dentro da União Europeia, dentro da Alemanha, porque o que é uma postagem manifestamente ilegal, num prazo de 24 horas, que é um prazo muito curto? Isso acabou representando ali um retrocesso, sim, dentro da Alemanha, da liberdade de expressão. E aqui mesmo nós estamos acompanhando no Brasil, no inquérito das fake news, o inquérito que passou de 6 anos, com decisões que têm bloqueado perfis de congressistas, das pessoas, não é apagar só postagens, mas assim, bloqueio de perfis por completo, como se fosse uma censura definitiva, vitalícia. Então, assim, algumas críticas me parece que existem, assim, tem fundamento, me parece que é uma evolução que tem que ser ainda sentida. Ela vai começar pelos Estados Unidos, que tem um arcabouço legal muito em pró da liberdade de expressão, na primeira emenda à Constituição. Então, possivelmente, isso vai se espraiar para todos os lugares em que a Meta tem ali, as suas redes sociais. Metade da humanidade hoje, metade do mundo acessa alguma rede social da Meta, e isso vai se adequar a cada legislação local. Então, eu acho que aqui no Brasil, seguramente, ele vai ter que se encaixar dentro das disposições que já existem, da jurisprudência, do próprio Marco Civil da Internet. Então, por enquanto, o que a gente tem, assim, é só elucubração, não temos ainda nada de concreto. Solano, bom dia. Até justamente nós tivemos toda aquela discussão da possível regulação das redes, não prosperou lá no Congresso, há a expectativa que isso possa até voltar a entrar na pauta neste ano. Agora, do ponto de vista legal, de fato, hoje nós temos a proteção justamente para as pessoas que são atingidas, a questão da própria fake news. O Zuckerberg disse que os corretores, eles sempre fazem assim uma enviesada, a tese deles, era enviesada por uma tendência política. Muito se reclama aqui que a perseguição da direita, a esquerda pode fazer o que ela quer. Hoje nós temos um arcabouço jurídico que possa garantir justamente aí a liberdade das pessoas e também reparações?
Olha, Marcelo, eu não tenho a menor dúvida de que o Brasil ele já tem um arcabouço não só jurídico, né, legal e jurisprudencial, muito amadurecido a respeito disso. Tanto que nós tivemos, por exemplo, agora recentemente, as eleições municipais aqui em São Paulo, com muitas acusações de fake news, de manipulação. A gente teve uma decisão judicial de primeira instância de um juiz eleitoral que suspendeu as redes sociais do candidato Pablo Marçal até o final das eleições, entendendo que ele estava divulgando muitas fake news. Isso aí é fundamentado na própria legislação eleitoral, mostrando que funcionou, né? Mesmo, por exemplo, aqui a reportagem acabou de mostrar as condenações, né, dos eventos do 8 de janeiro, você vê que a justiça foi muito rápida em conseguir debelar os atos antidemocráticos, punindo ali os invasores, conseguindo perseguir os financiadores. Então, isso mostra que, na verdade, nós temos todo um arcabouço que tem conseguido lutar na medida em que as coisas vêm surgindo. Nós temos 3 modelos principais no mundo a respeito do combate às fake news, discurso de ódio, informações falsas. Tem o modelo americano, que ele dá uma ampla liberdade de expressão, inclusive aceitando difamação, protegida pela primeira emenda à Constituição dos Estados Unidos e a lei da decência, que prevê a imunidade total das plataformas. Tem o modelo alemão que eu citei, que obriga as plataformas a se anteciparem e elas a julgarem o que seria uma postagem criminosa sem que aquilo possa ser debatida. E tem um modelo brasileiro que eu considero mais avançado e que é muito elogiado pelos especialistas, que é o modelo da moderação judicial. Ou seja, quem decide se aquela informação é um discurso de ódio, é uma informação falsa, é uma incitação, por exemplo, ao suicídio, um assédio online, um cyberbullying, é o judiciário que determina ali o cumprimento das redes sociais, das ordens de remoção. Isso tem sido cumprido numa proporção absolutamente assim gigantesca. Nós temos milhões de conteúdos que são autorregulados pelas plataformas aqui no Brasil e outros tantos que são regulados pelo judiciário. Então eu digo assim, o que nós não conseguimos fazer é igual aquele filme, né, o Minority Report, quer dizer, prever o crime antes que ele aconteça, num evento futurista. O que a gente consegue é, depois que acontece a postagem do discurso de ódio, da desinformação, a gente consegue ter ali uma mediação a posteriori, né, depois da divulgação. E aqui no judiciário, aqui no Brasil, havendo alguma dúvida objetiva a respeito da qualidade da postagem, é o judiciário a última palavra. O grande problema das normas, né, que você comentou, que o próprio projeto da regulação das plataformas, ela queria terceirizar isso para que as plataformas decidissem, como na Alemanha, se aquilo configuraria um ilícito. Isso é um problema porque você acaba passando o bastão para que a plataforma execute uma censura privada. Isso é um problema, é um risco muito grande, muito maior para a democracia. Deise? Solano, quais são os desafios legais agora para equilibrar a liberdade de expressão e responsabilidade digital nas plataformas globais? E como que essa eliminação de checagens pela Meta ela afeta a responsabilidade das plataformas digitais para combater a desinformação? A questão da contratação de equipes externas para fazer a mediação, ela evidentemente existe sempre um preconceito, né, no sentido de que se eu considero aquela postagem errada do ponto de vista ideológico, isso acaba contaminando o trabalho. E essa foi a acusação do Zuckerberg, que aí precisaria ter os casos concretos para a gente poder analisar. O que existe de fato concreto é que isso é uma questão objetiva, todo mundo reconhece, é que a esquerda internacional, a esquerda aqui no Brasil, eles têm uma dificuldade maior de conseguir o engajamento das campanhas nas redes sociais do que a direita. Então esse é um ponto que leva aí a uma tensão, né? Uma tensão. Uma outra questão que eu acho que ela é muito complicada é o conceito, o que é um discurso, por exemplo, de fake news e o que é uma posição, de repente, particular, né? A história do terraplanismo. A questão, assim, eu devo censurar uma notícia que eu considero ideologicamente errada. Então, assim, existem alguns limites que devem ser mais objetivados pela lei e pela regulação do que outros que são subjetivos. E o subjetivo, justamente, ele é a liberdade de expressão. Então, o que eu vejo, se aperfeiçoar
aperfeiçoamento seria mais simples, o próprio Marco Civil da Internet, ele prevê no artigo 19 que justamente o judiciário tem que ser o grande mediador. Mas ele tem ali no artigo 21 a possibilidade de que alguém que tenha sido exposto por questão de nudez, por questão de ato sexual que seja divulgado contra a sua vontade na rede, as redes sociais elas devem remover o conteúdo mediante mera notificação. Essa possibilidade poderia ser aperfeiçoada para outras hipóteses objetivas, como, por exemplo, o discurso de ódio, que ninguém tem dúvida, né, é a definição legal, envolve justamente incitação à violência, discriminação, preconceito contra grupos minoritários, grupos vulneráveis, né, com base em raça, gênero, orientação sexual, religião, etc. Outra coisa, informações falsas sobre saúde. Outra coisa, né, incitação a suicídio, automutilação, assédio online, a cyberbullying, divulgação de dados sociais sem consentimento. Então, são situações objetivas que poderiam ser reguladas e que, bem ou mal, já constam na grande maioria das regras das redes sociais. O grande ponto é quando se cria uma situação absolutamente subjetiva, que assim, a rede social tem que ela decidir se aquela informação deve ou não prevalecer. E isso existe um risco gigantesco da gente ter, sob pena de multa, que as redes sociais acabem se antecipando e removendo para que não sofram processos. Isso, com certeza, é um atentado à liberdade de expressão. Nós recebemos o presidente da Comissão de Privacidade e Inteligência Artificial da UAB São Paulo, Solano de Camargo, falando sobre essas mudanças na política de moderação de redes sociais da Meta. Obrigada pela participação. Bom dia ao senhor, Solano. Bom dia, até uma próxima.